tudo bem? Está começando mais um programa Vida e Saúde. Eu espero de coração que você esteja bem e que possa ficar um pouco melhor depois do programa de hoje. Fica aqui, você vai aprender dicas de saúde, uma receita, 2 receitas hoje que podem fazer diferença para você. Então, este é o seu programa. Eu quero convidar você para meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Salmos 143, verso 10 diz o seguinte: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Fazendo a vontade de Deus, você certamente vai ser feliz. E as coisas que trazem dúvida, que apertam o seu coração, podem desaparecer quando você escolher obedecer a Ele. Eu sei que não é fácil, muitas das mudanças que a gente precisa fazer, muitas escolhas que a gente precisa fazer, são escolhas que demandam abrir mão do nosso eu, abrir mão de alguns hábitos que a gente já tem por muitos anos, mas eu garanto que quando Deus abençoa, quando Ele oferece uma proposta, certamente é para o nosso bem. Então eu quero saber como é que anda aí a sua vida, como é que anda as suas escolhas, se você já está sentindo os benefícios de uma vida melhor. Conta pra gente, interaja, mostrando, pode até mandar foto, contar a sua história, porque é muito bom saber que as nossas orações estão sendo respondidas através da sua vida. E saiba que a sua história pode servir também de inspiração para outras pessoas que estão buscando viver mais o plano de Deus para a sua vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre a AIDS, mas também vai ter um suco muito interessante. Na verdade, a gente vai fazer 2 sucos. Um suco é o refrescante cítrico e a outra proposta é um suco de laranja com maracujá e camomila. Receita boa por aqui. E também para falar sobre o HIV, a gente está aqui com uma especialista, a doutora Maiele Pereira da Silva. Obrigada pela participação. É muito bom ter você com a gente de novo. Prazer é meu. Olha, sucos estão na moda, você sabe que tem dietas de suco, tem períodos que você pode usar sucos para fazer um detox, para de repente dar uma forcinha aí para o seu sistema, para dar uma desinchada, vamos dizer assim. E essa é uma proposta interessante que você pode usar. Anota os ingredientes que vão para essa receita de suco refrescante cítrico. Uma xícara de melancia, pode ser com semente e tudo. Uma xícara de morango, a gente está usando até morango congelado, e 500 ml de suco de uva branco. Fácil, né? E a gente vai começar fazendo essa receita. Maiele, você gosta de suco? Gosto. Ainda mais quando na receita inclui melancia. Ah, você gosta de melancia? Gosto bastante. E é claro que as crianças em casa estimulam com o uso maior de frutas, né? Então a gente está ampliando o leque cada vez mais. É uma fruta muito doce, né? Então, geralmente o paladar infantil é bastante doce. Então, criança costuma gostar de melancia. E é aquela uva. coisa aquela coisa de se lambuzar mesmo, né? Melancia você não pode comer com. Eu gosto de comer, como aprendi depois de adulta, né? Cortadinho, assim, bonitinho, para não se lambuzar. Mas é muito bom, no calor, não tem coisa melhor que uma melancia geladinha. É verdade. Ó, então a gente coloca primeiro a melancia. Coincidentemente, essa aqui tá com pouquinha semente, mas se a sua tiver com semente, faz mesmo assim. E dá até para congelar a melancia, sabe? Ah, sim. Às vezes você que, não sei, você mora com a sua família Moro agora, com os meus né? pais, sim. Mas quem mora sozinho ou mora com pouca gente, às vezes compra aquela melancia gigante, come um pouco e depois fica, né, 2 dias na geladeira. Como é que eu vou fazer? Corta e congela. E depois faz um E suco. faz um suco cítrico refrescante. E agora o suco de uva branco. Essa é uma receita que rende bastante. Diurética. Agora é só bater. Normalmente não adoça o suco, ainda mais quando é com suco de uva que vai fazer o Não papel. tem necessidade, né? Nós temos que evitar o consumo de açúcar, né? Acho que já tá bom. Olha, triturou bem o morango, porque é ruim beber um suco com muitos pedaços grandes. Então a gente vai provar esse aqui e eu quero que você me diga já o que você acha.
Deu bastante suco, hein? Aham. Vamos ver? Vamos. Para você vai ser difícil não gostar, né? Porque tem melancia. Nossa, muito bom. Aprovado. E o suco de uva deu um toque totalmente inesperado para a melancia. Tá muito bom, gente. Muito bom, imperdível. Maravilhoso. Agora a gente vai fazer um outro suco. Enquanto eu pego os ingredientes aqui, eu quero fazer o seguinte. A gente vai assistir uma matéria interessante, o quadro 60 e quantos, mostrando o HIV na terceira idade. Olá, meu nome é Thalita Castelão, eu sou psicóloga e terapeuta sexual e hoje no quadro 60 e quantos a gente vai falar um pouquinho sobre a infecção do HIV no público da terceira idade. Na verdade, a infecção do HIV tem crescido muito nessa população. Nos últimos 10 anos foi mais ou menos um aumento de 80% e isso tem acontecido devido a vários fatores. Primeiro, essa população, quando a AIDS surgiu e mesmo nos dias atuais, não é o público-alvo para que a gente tenha campanhas preventivas. É uma população que muitas vezes é vista como uma população mais assexuada, o que não é verdade, porque hoje o idoso vive bastante tempo, muitas vezes mesmo após uma viuvez começam a se casar novamente, continuam ativos e vivendo plenamente a sua sexualidade. Mas não foram acostumados a realmente lidar com a prevenção. O uso da camisinha não é uma coisa que fez parte do seu dia a dia e muitas vezes eles têm dificuldades em lidar com isso. Principalmente se é um homem que tem alguma disfunção erétil, ele fica um pouco mais constrangido, tem medo de perder a ereção ao ter que usar a camisinha. Outra coisa que fica difícil para o diagnóstico é que os testes para HIV eles não fazem parte normalmente do protocolo do atendimento de idosos. Normalmente os médicos pedem exames de diabetes, de pressão alta, mas geralmente não se pede teste de HIV, a menos que o idoso tenha realmente um quadro clínico que seja compatível com isso. Só que o quadro clínico de muitas doenças típicas dessa idade se confundem justamente com o quadro clínico das doenças oportunistas, que acometem a pessoa quando ela tem AIDS, né? Então as pessoas às vezes têm problemas respiratórios, problemas neurológicos e quando o diagnóstico é feito, às vezes já é muito tarde, fica difícil de realmente a pessoa ser tratada e ter a assistência que ela precisa. Outra coisa importante é que muitas vezes, por ter HIV, a pessoa é vítima de muito preconceito, mesmo por parte da família, que às vezes não está preparada para ver o seu vovô, a sua vovó, às vezes até envolvido em alguma história que tem a ver com infidelidade, ou às vezes alguém se relacionando que seja uma pessoa mais nova, e às vezes há um preconceito realmente da família, e às vezes o próprio idoso também tem a dificuldade de falar que ele está com essa doença, porque ele se sente constrangido. Seja como for, a gente precisa ajudar, a gente precisa acolher, e essas pessoas precisam ter não só assistência, mas a orientação necessária para que possam enfrentar a convivência com esse vírus, que embora não tenha cura, tem um tratamento, para que elas possam ter realmente uma qualidade de vida melhor. Essas foram as dicas de hoje no quadro 60 e quantos, espero que vocês tenham aproveitado. Assunto interessante aqui para o telespectador do Vida e Saúde, realmente o perfil da terceira idade está mudando, um perfil mais ativo, que tem qualidade de vida, que faz muita coisa. Precisa pensar nesse aspecto também de prevenção e mudar até a cultura, né? Como é que ele precisa se cuidar para aproveitar a vida também nessa fase importante, bacana. E a informação é a ferramenta mais importante, né? Agora, muito se fala sobre AIDS e quando a gente está na escola, existem trabalhos que são feitos, eu posso me lembrar de pequenininha aprendendo sobre o tema, mas, por outro lado, a gente também vê uma banalização da doença. Eu queria que você explicasse o que é o HIV. Certo, o HIV é apenas uma sigla, né? Uma sigla em inglês que se refere ao vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus que produz a doença AIDS, né? Ou em português a gente diria SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então é uma doença que atinge principalmente o sistema imunológico.
é uma imunodeficiência, né? Nós não nascemos com ela, existem as imunodeficiências primárias, né, que são determinadas geneticamente, mas é uma imunodeficiência adquirida, né, através do vírus do HIV. Então, o HIV é o vírus e a AIDS seria a doença já estabelecida. Exatamente. A AIDS seria a progressão clínica da infecção pelo HIV, pelo vírus HIV. Agora, quais são os sintomas de alguém com AIDS? Certo. Os sintomas, assim, na fase aguda da infecção podem acontecer, né? São sintomas muito inespecíficos, geralmente. Sintomas como febre, fadiga, dores de cabeça. Então, na fase aguda de infecção pelo HIV, raramente a pessoa será diagnosticada nessa fase. Somente se houver uma suspeita clínica, uma história de exposição sexual sem proteção, alguma história positiva, para que se pense nesse diagnóstico, porque os sintomas são extremamente inespecíficos. Já na AIDS mesmo, que seria a doença já com manifestação clínica, vai depender do grau de acometimento do sistema imunológico e das infecções, né? Porque nessa fase a pessoa vai se apresentar com infecções oportunistas, né? Que a pessoa já tem exemplos pra gente, doutora. Por exemplo, infecção por pneumocystis girovese, que é um micro-organismo que não é tão patogênico. A maioria de nós tem imunidade, não vai desenvolver... Consegue lidar com ele. Consegue lidar bem com ele, mas no caso de uma pessoa que tem uma imunodeficiência, ela vai manifestar uma doença, vai manifestar infecção. Como é que a gente faz, então? Existem exames que são realizados para algumas pessoas? Todo mundo pode solicitar um exame para verificar a AIDS? Quais são as formas de contágio? Vamos começar por aí, né? Vamos começar então pelas formas de contágio, lá. Certo? Bom, acho que existem ainda alguns mitos, né? Infelizmente, embora seja uma doença já bastante conhecida, muito se discute sobre a doença, mas às vezes ainda restam alguns mitos, né? Então, a transmissão do HIV se dá pela troca de fluidos corporais, né? Sangue, durante a exposição sexual, troca de sêmen, secreções vaginais, o líquido pré-ejaculatório, né? Formas em que não se transmite o HIV, né? Saliva, lágrima, existem relatos de partículas virais isoladas nesse tipo de fluido também, na saliva, nas lágrimas, mas elas não são formas de transmissão reconhecidas, não existem relatos de que a pessoa tenha sido infectada pelo vírus através desses meios de transmissão. Quer dizer, embora sejam fluidos corporais, também não transmitem. Suor, lágrimas, saliva, não existem tem relatos registro. de transmissão, não. Tem também, vou beber no mesmo copo, dormir, sei lá, no mesmo lençol, usar a mesma toalha, isso não transmite? Não transmite, não. Agora, a doutora Thalita falou de uma maneira, talvez que seja difícil lidar, claro, com uma doença que realmente é preocupante, mas o preconceito não ajuda em nada. Só atrapalha, né? Só atrapalha. Infelizmente, atrapalha tanto aqueles que são portadores da doença, que sofrem um preconceito, um estigma desnecessário, e atrapalha aqueles que convivem também com a pessoa infectada. Agora, há não muito tempo atrás, quando a gente ouvia que alguém estava com AIDS, ou quando a gente tinha alguém perto diagnosticado com AIDS, a gente tinha aquela ideia, vai morrer logo. Hoje em dia o quadro mudou. O quadro mudou, sim, Por quê? Completamente. O que está acontecendo? Especialmente pelo advento dos antirretrovirais, né, que são medicações que controlam a replicação do vírus dentro do nosso corpo, né? Então, eles atuam em diferentes mecanismos de replicação do vírus. Então, eles desaceleram a progressão da doença. Vai controlar. Exatamente. Controla a replicação do vírus e, consequentemente, retardam a progressão dos sintomas. Eu acho importante, a gente esqueceu de mencionar, nas formas de transmissão, a transmissão mãe-filho, né? Sim. Que acontece também durante a gestação e principalmente depois do parto e também pelo leite materno. Mas é regra, uma mãe com AIDS, ela vai passar para o bebê? Não necessariamente, né? Se seguidos alguns cuidados, né, durante a gestação, né, a mãe tiver um controle adequado da carga viral, durante o parto também existem recomendações médicas. É possível e hoje em dia isso é muito, muito provável que o bebê não adquira a doença. Lembrando que a amamentação não está recomendada nesses casos, porque existem vírus, né, no leite materno e é possível a infecção pelo leite materno. Olha, diante de tantas possibilidades, queria saber o seguinte, alguém que foi diagnosticado,
O que fazer? Recebi o exame, é claro que dá aquela sensação de impotência, aquela sensação de tristeza, porque quando a gente recebe de qualquer doença um diagnóstico ruim, a gente fica com aquele baque, né? Passou aquele susto, respira fundo, onde eu devo buscar ajuda? Bom, procure o profissional que maneja os pacientes infectados em consultório, que é o profissional infectologista, né, o profissional capacitado para te dar as orientações, de que maneira você vai viver agora, né, quais são os cuidados que você deve evitar para não espalhar o vírus para as pessoas que convivem com você, e especialmente a pessoa que vai fazer o segmento, né? Então, pacientes infectados com HIV precisam ter medidas da carga viral, a contagem das células de defesa, né? A gente não falou aqui, mas o vírus HIV, ele acomete a célula mestre, assim, da resposta imunológica, né? Por isso que o sistema imunológico fica tão debilitado. Então, periodicamente, essas pessoas vão ter medidas, essas células, então se você recebeu esse diagnóstico, tenha calma, tenha tranquilidade, saber que existem tratamentos, existem maneiras de controlar a doença e que a pessoa tenha qualidade de vida. Existe mais de um tipo de exame que é feito para detectar o vírus da AIDS? Existem alguns tipos de exame, né? Eles não são indicados para todas as pessoas, nós não pedimos isso de rotina para todos os pacientes. Algumas condições, por exemplo, durante a gestação é necessário que se faça, mas se você tem uma história de exposição... Exames pré-nupciais é muito comum também. Exames pré-nupciais ainda sim, claro, importante. Quais outras indicações, então, A gente perguntou, na verdade, se existe mais de um tipo de exame. Existem vários tipos de exame, cada um com uma especificidade e sensibilidade diferentes, cada um vai ser indicado num tipo. Mas é importante que a pessoa que tem uma história de exposição procure um profissional. Esses testes estão disponíveis na rede pública, né? E não só para HIV. A gente tem que lembrar que a infecção por HIV anda junto com outras infecções que são transmitidas por via sexual, né? Então, um paciente que tem uma história de risco para o HIV provavelmente tem uma história de risco para hepatite C, para hepatite B, para sífilis. Então, precisa ser testado também para essas outras doenças. Tá, muito importante, então, a busca do especialista. E a gente fala aqui muito sobre estilo de vida. A pessoa que tem o vírus do HIV, ela precisa cuidar, sim, agora com mais responsabilidade ainda do estilo de vida. Ter um estilo de vida saudável é imprescindível em qualquer fase da vida, né, doutora? É imprescindível em qualquer doença ou para evitá-las, né? Principalmente alimentação correta, a prática de atividade física, né? Viver com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Então, isso ajuda de todas as maneiras, né? Nosso corpo a ter mais saúde, nossos órgãos, nossos sistemas a funcionarem de maneira mais adequada. Com certeza. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa e queria mostrar o que a gente vai fazer agora. A próxima proposta de suco é um suco de laranja com maracujá e camomila. Talvez uma proposta que você nunca tenha pensado, mas que promete ser boa. Vou colocar primeiro o gelo, já teve um que escapou. Volta pra cá. Vou colocar agora o maracujá com essa polpa branca e tudo. Olha só que interessante. Isso aqui é rico em fibra. Tem muita gente usando aí a farinha de maracujá, por exemplo, que é feita dessa fibra do maracujá. Super nutritiva. Sim. Olha. Aqui. Agora vai laranja, 200 ml de suco de laranja. Tô colocando um pouco mais, porque como a gente tá nós duas, 100 ml de chá frio de camomila. Como é que eu fiz esse chá? Eu coloquei água para ferver, um pouco menos de chá de camomila. Quando a água ferve, a gente coloca as ervas, a camomila aqui no caso, desliga o fogo e deixa abafado por 5 minutinhos. Esses 5 ou 10 minutos, não tem problema, é o tempo que a erva vai liberar ali as suas propriedades sem perdê-las. Porque se a gente deixa ali fervendo, o chá fica até mais forte, mas várias propriedades já se perdem. Vão embora. E agora é só bater. Se você quiser adoçar, pode usar mel, pode usar açúcar demerara. A gente vai tentar fazer sem. Topa? Claro, com certeza. Essa laranja tá bem docinha.
agora mais um paradigma a gente vai quebrar, que é o suco de maracujá com semente e tudo. Se você quiser coar num for tão radical assim, pode coar, não tem problema. Mas é por isso que eu tô deixando bater bastante. E a tendência é a semente baixar. Então você não precisa necessariamente usar semente. Mas ela pode adicionar um pouquinho de fibra, assim, você que tá saudável, quiser usar com semente, pode consumir com semente. Já deu. Vamos ver? Olha lá, a semente está toda baixando, ó. Vou esperar mais um pouquinho. Menos semente para você, doutora. Bastante. Eu não tenho problema com sementinhas, não. Então vamos lá. Fica com uma cor bonita. Dá para fazer com antecedência, também deixar na geladeira, servir bem geladinho. E o chá de camomila não é normalmente uma bebida que a gente usa gelada, né? Mas tá aqui uma opção. Tá ótimo. Vou deixar isso aqui para fotografar. E agora quero convidar você para sentar lá na mesa comigo, pra gente provar outro. Você gostou do outro, né? Muito. Você pode levar, muito então. Bom. Vou levar e aí você experimenta. Experimenta não, pode ir trocando. Você que gostou dessa receita, tá chegando agora, não se preocupa não. Você pode pegar o passo a passo, que é super simples, e pode também fazer na sua casa. Aqui. Pode fazer na sua casa e se deliciar e se refrescar aí também, tá bom? Olha. Agora é provar. Vamos lá. Agora vai ficar difícil, né? Porque a gente já teve um que foi muito bom. Esse aqui tem que ficar à altura. Ficou à altura. Muito bom. Muito bom, muito bom. E olha, que combinação boa é a camomila com maracujá e laranja. Ficou assim, diferente. Fantástico, ficou muito inesperado. bom. Uma combinação inesperada. Muito bom. Doutora, eu quero saber o seguinte. Com tantos avanços na medicina, na pesquisa, na farmácia, a cura da AIDS ainda não existe. Infelizmente ainda não, né? Por mais que se tenha feito muito progresso, né, na doença, especialmente em relação aos antirretrovirais, que são drogas que realmente mudaram a qualidade de vida e o prognóstico dos pacientes com HIV, infelizmente a cura ainda não é possível, né? Eu digo ainda porque existe a esperança, né? Então, conforme as pesquisas vão evoluindo, eu espero que um dia, espero viver para ver isso acontecer ainda, porque realmente seria incrível. Quais as cautelas, então, que todo mundo precisa ter para não se contaminar com o vírus? Não se infectar, né? Bom, quando a gente fala de profilaxia, né, prevenção, a gente tem que pensar sempre quais são as vias de transmissão, né? Como a gente já referiu. Então, não ter exposição sexual sem proteção, né? Evitar contato com fluidos corporais, né? Então, pessoas que têm uma ocupação de risco também é importante, né? Então, profissionais de saúde, que é o meu caso, existe um risco maior de exposição acidental, então é essencial que esses profissionais ajam com muito cuidado, muita cautela para não se contaminarem, né? E evitar as formas de prevenção. Se você tem uma gestação e tem a doença, então procurar atendimento médico para que o seu filho não seja contaminado, não seja infectado pelo vírus. Uma outra coisa que a gente precisa cuidar mesmo, que a gente até falou aqui já durante o programa, que é o cuidado que é necessário ter. O cuidado talvez o suporte, o apoio familiar, o apoio psicológico, que é fundamental. O sigilo médico, que também é garantido, que deve acontecer, respeitando a vontade do paciente. Isso é muito interessante você ter dito isso, porque muitos pacientes deixam de procurar o diagnóstico com medo de que alguém saiba, com medo de sofrer preconceito, de se tornarem estigmatizados, né? Então, dentro da relação médico-paciente, um dos preceitos que rege essa relação é o sigilo. Então, o médico não está autorizado a compartilhar esse tipo de informação sem autorização do paciente. Então, ele vai ter sigilo total, tanto do resultado do exame, positivo ou negativo,
quanto do segmento, do acompanhamento também, né? Então, esse acolhimento, esse entendimento, essa compreensão, muito embora a gente às vezes não aceite, mas é preciso conviver com os fatos, facilita todo o processo de tratamento que vai envolver certamente a família, porque vai mudar o planejamento familiar. exatamente. Então, quanto antes a pessoa assimilar a doença, assimilar a sua nova condição, mais rápido ela vai se adaptar a ela e a sua família, né? A negação, na verdade, ela é o principal prejuízo, né? A principal pedra no caminho de uma pessoa que tem uma doença assim, né? Evitar, não, eu vou fingir que eu não tive uma exposição sexual de risco porque eu não quero receber esse diagnóstico. Não dá pra negar, né? Acho que a gente já passou dessa fase, nós estamos hoje... nós temos conhecimento, temos a ciência a nosso favor, então quanto antes a pessoa procurar ajuda, melhor. Você sabe que você não está sozinho, mesmo diante das dificuldades que essa vida pode trazer, como uma notícia ruim, como a infecção pelo HIV, você não está sozinho, Deus está do seu lado, mesmo diante das escolhas que você tenha feito no passado, e você tem amigos que também torcem, oram e querem o seu bem, independente do que foi sua vida no passado. A TV Novo Tempo, os profissionais aí da sua região também estão dispostos a te ajudar e é uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes você vai precisar de assistência social, nutricionista, psicólogos. Graças a Deus a gente tem esse aparato que pode auxiliar e eu acho que Deus é maior do que todas as coisas, maior inclusive do que as doenças mais terríveis que a gente tem aqui enfrentar. Doutora, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. Eu agradeço. E você sabe que amanhã tem mais programa para você, então não perde não, a gente vai estar aqui com muito mais para você. Um abraço, até lá. Você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.